Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e espero que estejam em casa, ok? Bom, na nossa aula passada nós havíamos falado sobre o texto, aliás, na verdade sobre a carta argumentativa, claro, um texto, né? Óbvio. E eu fiz uma explanação, né? Abordando assim as características de modo geral e os elementos que são comuns às cartas, ok? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos falar um pouco sobre as partes que envolvem uma carta argumentativa, ok? Então vamos lá? Bom, veja lá, uma carta argumentativa, ela tem lá aquele passo a passo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu faço na introdução de uma carta argumentativa? Eu deixo claro o assunto abordado, qual o tema desta carta, sobre o que esta carta vai falar, ok? Junto a este tema, eu tenho que expor a minha ideia, a minha tese, o que eu vou defender. Então, na introdução da minha carta argumentativa, eu tenho que deixar claro a abordagem do meu tema e a ideia a ser defendida, ok? Ou conjunto de ideias, que eu dou o nome de tese. Beleza? No desenvolvimento, que são os dois próximos parágrafos, ok? Eu vou apresentar argumentos em defesa desta minha ideia. Ora, se eu tenho uma ideia, eu preciso defendê-la, mas para eu defendê-la, eu preciso apresentar argumentos. E esses argumentos, eles têm que ter um fundamento, ok? Não é fruto do meu achismo apenas. Por isso é importante eu embasar os meus argumentos com algum conhecimento extra. Por exemplo, uma frase de um determinado pensador, um fato histórico, por exemplo, né? Serve como conhecimento para embasar os meus argumentos, ok? Por fim, eu tenho uma conclusão que é a retomada do que eu expus no texto, um fechamento daquilo que eu expus. Lembrando que por ser carta, eu posso escrevê-la em primeira pessoa, ok? Não tem problema nenhum. Agora, importante vocês lembrarem que antes do corpo do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu tenho alguns elementos que eu preciso utilizar. Local e data, o vocativo, saudação final e assinatura. Veja só. Local e data vocativo vem antes da feitura do texto. Agora, gente, outra coisa, presta atenção. Vocativo. Ora, se eu estou escrevendo uma carta argumentativa ao presidente da República, por exemplo, eu tenho que usar o pronome de tratamento. Excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil. Ou simplesmente, excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, ok? Claro, uma carta argumentativa, geralmente, ela tende a fazer o quê? Se eu estou defendendo uma ideia, né, acerca de um determinado tema, eu estou apresentando uma problemática, né? E eu quero uma solução para aquela problemática. Quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo um tempo de afastamento, certo? De isolamento, onde nós estamos passando mais tempo em nossas casas em função de uma pandemia, né, do coronavírus, beleza? Já estamos aí confinados, se eu não me engano, desde o dia 11 de março, que nós não temos aula, ok? Existe toda uma problemática, ou seja, o coronavírus, ele trouxe toda uma problemática para o nosso país, e não só para o nosso país, como para países do mundo inteiro, certo, gente? Bom, e aí vamos dizer que eu peço para você fazer uma carta argumentativa sobre o seguinte tema. Quais as medidas necessárias para amenizar os impactos da pandemia na economia do Brasil? Um tema, por exemplo, né, assim, aleatório que eu estou colocando aqui para vocês. Isso, estou falando da questão econômica, por quê? Porque toda essa questão econômica, ela tem gerado muito desemprego, né? Não é só uma questão de saúde, mas existem outros impactos, né, em outras frentes do nosso país também. Bom, o que você vai fazer primeiro? Você vai pensar, você vai pesquisar um pouco, você precisa se embasar, você precisa ler, ok?
E aí é onde você pode fazer uma abordagem, inclusive, sobre a questão da solidariedade, né? De que forma as pessoas estão fazendo, o que elas estão articulando para ajudar principalmente aquelas pessoas que ficaram desempregadas e não têm outra fonte de renda, não tem como pagar as contas básicas, água, luz, por exemplo, e alimentação. Então, você vai criar a sua ideia e vai defendê-la. De que forma isso pode ser amenizado? O que eu posso falar, por exemplo, com este presidente da República, como eu disse, de forma que ele, e juntamente com a sua equipe, crie estratégias para poder amenizar esses impactos, ok? Então, a carta argumentativa, ela tem esse teor. Você vai introduzir, defendendo, abordando o tema, defendendo a sua ideia, vai apresentar os argumentos com embasamento teórico, tudo bem? E fazer uma retomada do texto exposto para o fechamento do seu texto. Agora, gente, todas as vezes que ao longo do meu desenvolvimento eu coloco um conhecimento de alguma área, científico, histórico, um pensador, uma frase de um pensador, alguma coisa nesse sentido, eu preciso citar a fonte. Eu não posso simplesmente jogar a informação ali e deixar ela sem um norte. Vamos dizer que você coloca lá a frase de um pensador, e aí, de quem é essa frase? Quem é esse pensador, ok? Então é sempre importante você colocar a fonte, tudo bem? E apresentar os seus argumentos, tudo bem? O seu ponto de vista acerca disso. Por quê? O seu ponto de vista, ele precisa ser convincente. Os seus argumentos precisam ser convincentes. Vamos pensar? Por que eu estou defendendo essa ideia? Ok? Então, o texto, carta argumentativa, ele vai seguir essa linha. Lá na biblioteca, né, do Uno, eu vou colocar um modelo, um exemplo de carta argumentativa para vocês lerem e entenderem tudo isso que eu estou dizendo, beleza? E aí, amores, vem a proposta de redação, cadê? Aqui, para vocês desenvolverem. Leiam essa proposta com muita atenção e eu quero fazer um pedido a vocês. Não precisa enviar essa proposta para mim, ok? Essa proposta ela deve ser feita no bloco de redação. Quem está sem o bloco, fazendo um caderno. Quando a gente voltar, eu vou recolher o material de vocês e fazer as devidas correções, ok? Outra coisa que vocês terão também sobre a carta argumentativa é um Kahoot, que também vai estar disponível lá na plataforma Uno, no espaço da biblioteca, beleza? Então, proposta de redação e Kahoot. E um último lembrete, tá bom? Eu passei um Google Forms sobre o livro Capitães da Areia na semana passada. Peço encarecidamente, eu já fiz um levantamento e tem muitos alunos que ainda não fizeram. Amores, vamos fazer. Não deixem de fazer as atividades, tudo bem? Criem rotina, sigam um cronograma, porque aí não vai acumular atividade, vocês vão conseguir fazer tudo certinho, tudo numa boa. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? No mais, fiquem em casa, para que em breve a gente possa novamente se encontrar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.